Nada justifica você entrar da maneira como o Corinthians entrou nesse jogo. Mais um, né? Porque é o que eu falo pra vocês. Poxa, respeitem o torcedor. 40 mil vozes lá, terça-feira, 9h30 da noite, milhões de pessoas na frente da TV ou com a cara num celular, torcendo pelo time e vendo essa papagaiada. Os caras jogando, sabe, com erros individuais, sabe, básicos, bizarros. De um time que, sabe, visivelmente mostra uma falta de vontade, uma falta de postura. Pelo amor de Deus, isso não é o Corinthians. E o Corinthians deveria ser assim, com postura, com atitude em todas as competições. Mas tudo bem, vamos lá. O Dorival claramente está com o discurso físico. Está preservando atletas, fez isso contra o Novo Horizontino. E aí eu imaginei, tá bom, mas aí tem o jogo pelo Brasileiro contra o Inter fim de semana e depois esse jogo decisivo pela Sul-Americana. Tem que esticar um pouco a corda. Por quê? Porque é decisão. Não. Ele adota ainda o tema físico e ele tem bons argumentos, porque o Martínez, por exemplo, acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente, um desconforto, sei lá, acabou machucando, por isso ele saiu. O Mateuzinho está dentro de um controle de carga que ele já tinha feito com o Angileri, então ele está rodando. Isso faz com que ele abra o elenco? Sim, mas assim, até a página 2. Como no jogo passado, que a gente viu que ele escalou o Hugo. E aí eu falei, Dorival, calma também, né? Eu sei que você quer rodar o elenco, mas o Hugo, de novo, resgatado, o Charles, ele tá tentando fazer isso. No jogo passado, até acho que não foi mal. No jogo contra o Novo Horizontino lá. Nesse jogo, deixou muito a desejar. O próprio Léo Maná, que é uma alternativa para o Mateuzinho, e vemos que não há alternativa. A dupla de zaga, ele não tem outra, ele precisa manter. Aliás, tem, né? Que é o João Pedro Choca, que não joga mais. Então ele mantém o André Ramalho e o Kaká. E eu vou dizer, o Kaká, cara, tem sido o menor dos problemas. O André Ramalho continua errando individualmente, falhando tecnicamente de uma maneira absurda. Não sei o que acontece com esse rapaz. E é claro que o Corinthians ia tomar um gol, porque ainda está se adaptando, ainda está se ajustando e está sofrendo defensivamente. Não seria diferente nessa partida. Meio de campo, ele escala o Maicon, o Breno Bidon, o Martínez e o Carrilho. Essa é a ideia. Ele entende o Bidon como um meia. O Bidon não é um meia. Eu sei que ele tem características de construção, mas ele não é um meia. Ele não vai fazer o que o Coronado faz, muito menos o que o Garro fazia. O Maicon, eu acho que é quem está aproveitando a oportunidade. Porque ele tem muito mais qualidade técnica que o Ranieri, por exemplo. Mas o Ranieri é um jogador de combate, é um jogador voluntarioso, é um jogador que está em todas as partes do campo, um cara que corre pra caramba, que se doa pro time. Não que o Maicon não seja isso, mas o Maicon enfrentou muito tempo com lesão, falta de sequência, falta de confiança. O Maicon tem qualidade, ele fez um grande jogo, tá? Dentro da ruindade que foi o Corinthians, o Maicon fez o jogo, se destacou. O outro foi o Memphis, né, cara? Acho que o Memphis fez a parte dele enquanto pôde, voltou muito para buscar esse jogo. Olha, tinha falado até que o Dorival tinha entendido o Memphis como um cara que precisava estar mais próximo da área, mas o Bidon não conseguiu ser esse cara, né? Dessa ligação do meio com o ataque. Então o Memphis tinha que ocupar esse espaço. E curiosamente o gol surge quando o Memphis está mais na referência e o Yuri sai para a defesa, puxando a marcação, faz o pivô, tabela com o Maicon e o Maicon descola um passe no espaço para o Memphis. E aí vem a qualidade do Memphis, né? Com o Yuri passando pelo lado esquerdo, o Carrilho pela direita, ele na frente de dois marcadores, consegue um chute por baixo das pernas de um deles, no cantinho do goleiro, um chute forte, potente, rasante, para abrir o placar. Depois ele tentou combinações de jogadas e não conseguiu. Mas o mais curioso é que o América de Cali começou agredindo o Hugo Souza, começou melhor do que o Corinthians, depois começou a ter a bola em vários momentos, no total do jogo, teve mais posse que o Corinthians. O Corinthians jogou na transição, talvez por estratégia, talvez pela questão física, do tipo, não vamos marcar pressão lá em cima, vamos esperar, mesmo jogando em casa, e isso foi um pouco arriscado. Quando o Corinthians faz o gol, o cenário se torna o melhor dos mundos. Você está na frente, o teu adversário vai sair para o jogo e você vai buscar esse contra-ataque, essa transição. Isso não aconteceu, isso no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, com 40 segundos o Corinthians toma um gol. Inacreditável. Falha defensiva, os caras entram dormindo, uma falta de atitude bizarra, referida inclusive pelo Hugo Souza. O único campeonato que o Corinthians não tem na sua história. O que o Corinthians quer da vida? Porque me parece que a Sul-Americana não está nos planos. Eu falo isso não de uma forma jocosa ou para dizer que o Corinthians entra. Eu acho que é instintivo, acho que o clube passa esse recado. Eu acho que está muito claro que a Sul-Americana não é e nunca foi a prioridade.
que a Libertadores daqui a pouco tinha uma outra ideia e acabou caindo por erros do técnico, erros individuais também, num outro contexto e tal. Só que aí, pô, tudo bem, você cai pra Sul-Americana, pô, cara, joga vera, joga sério. E não é o que acontece. A gente pode fazer todos os argumentos aqui, táticos, técnicos, físicos, inclusive, que me parece, o principal argumento do Dorival para esse momento do Corinthians.